Olá, o meu nome é José Dias e esta é a Laranja Mecânica. Hoje temos o prazer de ter connosco uma das lendas do Futebol Clube do Porto e toda a história do futebol nacional, o grande jogador e treinador Zé Alberto. Zé Alberto, obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui presente. Obrigado pelo convite. Como sempre, temos que começar pelas origens. Como é que um jogador transmontano de coração nasce do Porto, vai viver para Vila Real? Como é que isto tudo se passou? Ora bem, isso é uma longa história, porque primeiro eu comecei a jogar futebol por acaso. Segundo, vim parar ao Porto, não tanto por acaso, mas em função de determinado tipo de sequências de desenvolvimento da minha carreira. O meu pai era magistrado e, como magistrado, tinha que seguir, em termos de progressão da carreira, Certo. tinha que ir alternando ou alterando as cidades ou as vilas onde trabalhava, em função exatamente da categoria das comarcas e em função da sua progressão, primeiro como delegado e depois como juiz. Portanto, isso obrigava que cada 2, 3 anos, mais ou menos, Fosse necessário mudar de tivesse que localidade. mudar e tivesse que sair de uma cidade ou de um local para o outro. Foi por isso que eu nasci no Porto, numa altura em que eu estava aqui a trabalhar, e foi por isso que eu depois vivi a minha infância em várias cidades. Só para ficarem com um exemplo, eu desde a minha infância até depois à minha idade adulta, eu nasci no Porto, vivi em Mirandela, vivi em Chaves, vivi em Vila Real, vivi em Coimbra, vivi em Famalicão, tudo por causa Das funções do seu pai. Exatamente. E depois, à medida que fui crescendo, eu gostava sempre, e sempre gostei, de qualquer atividade desportiva que fosse. E então eu metia-me em tudo, não é? Tudo que fosse uma bola, tudo que fosse Tudo que correr, mexesse, estava lá. tudo que mexesse, eu estava lá metido. Não é do vosso tempo, mas no meu tempo, nos liceus, que são as escolas secundárias agora, no ensino secundário, no liceu havia umas atividades circunscolares que, no fundo, ajudavam exatamente a nós termos esse gosto ou a desenvolver esse gosto pela prática desportiva, que eram feitas normalmente às quartas e aos sábados. Como durante a tarde, às quartas, não havia aulas, Certo? e aos sábados e fins de semana também não. Então, os professores associados ao desporto e de ginástica, na altura chamados isso, os professores de ginástica, agora não, o conceito é mais evoluído, despertavam-nos, faziam no fundo, eles é que faziam o levantamento dos miúdos ou dos jovens que tinham apetência para a prática desportiva. E foi nessas circunstâncias, depois de percorrer vários sítios e em várias circunstâncias, que eu, de certa forma, me fixei, porque nesse meu trajeto regressei a Vila A Real. Vila Real e foi por aí que ficou. E aí onde estive mais, algum tempo mais relativamente às outras cidades, e onde aí comecei a praticar desporto de uma forma mais assídua e competitiva. Porquê? Porque depois nessas atividades nós éramos direcionados e em função até da altura do ano letivo, nós tínhamos competições entre escolas, Específicas. entre liceus, entre escolas industriais, na altura havia escolas industriais, primeiro regionais, depois distritais e depois nacionais. Então, é possível afirmar que desde cedo sabia que a sua vida passaria por aí? Não, aí é Não? que está. Eu sabia que gostava de fazer desporto e de praticar desporto.
E não sabia, era que ela ia evoluir da daquela forma maneira, que evoluiu exatamente. e que fosse direcionada para o futebol como foi. Porquê? Porque, exatamente pelas razões que eu disse, referi, eu metia-me em tudo, então eu fazia corta-mato, eu fazia atletismo 100 metros, 200 metros, 400 metros, salto em comprimento, metia-me no handball, ou metia-me no handball, Exato. não meti no basquete porque era pequenino relativamente, Não dá para tudo também. mas enquanto as alturas não se notavam muito, eu também lá andava metido. E ganhei até nessas competições, fomos campeões distritais, depois eu tenho uma medalha que eu gosto de referir isto sempre, de triplo salto, e de 100 metros, em que fui terceiro nos nacionais, porque aquilo depois no final do Ainda ano na escolar, escola, ainda na escola. ainda no liceu, portanto, estas atividades comecei como disse, a praticá-las mais a sério no liceu em Vila Real, graças a um professor que não me fez a cabeça, ele só só chegava gasolina ao fogo, não é? Exato. E me direcionou Abriu-lhe para as fazer portas isso iniciais tudo. e os gostos. Que era o professor Carvalhais. E então, de tal forma que fomos campeões distritais de handball, a minha equipa do meu ano no liceu, competimos depois a nível nacional. No final do ano escolar havia umas competições nacionais das várias escolas ou dos vários liceus, onde depois se apurava o campeonato, o campeão, quer coletivamente, nas modalidades coletivas, Quer quer modalidades depois de atletismo. individualidades onde nós nos E metíamos. onde é que ficou a formação no meio disso tudo? Foi deixada para trás? Não, portanto, paralelamente ao estudo que eu tinha que ter, a formação, no meu caso, é uma coisa interessante que eu gosto de referir também, não foi, ela só foi direcionada para o futebol a partir aí dos 16 anos. Uma 17. idade um bocadinho tardia, considero. Exatamente. Tardia, Para o futebol. numa perspectiva de especialização precoce. Não tardia se, e aqui é a tal questão que eu gosto de levantar, porque eu tive, eu direi, um desenvolvimento Já tinha muita bagagem de outras modalidades harmonioso. e do desporto em si, para chegar ao futebol. Onde eu desenvolvi qualidades que depois, na prática do futebol, me Já estavam enraizadas. foram altamente benéficas. Exatamente. Portanto, e aqui a questão que se põe, para os estudiosos e para os universitários, eu gosto de a pôr sempre, é quando entrar na especialização. Como entrar? Eu, por mim falo, no meu caso, as várias vertentes que eu referi de corta-mato, de sprint, portanto 100 metros, de atletismo, de salto em comprimento, deram-me um arcabouço tal, handball, por exemplo, handball em termos táticos de posicionamento, de luta, de disputa dos lances com o adversário, de não ter medo, de receio do choque. Claro. É uma É um modalidade desporto de muito choque. físico. Eu ganhei um arcabouço que eu depois cheguei ao futebol com 16, 17 anos, aquilo para mim já não era novidade. Era o dia-a-dia. Era o dia-a-dia. Depois, é claro que depois a questão é aqui, não, mas o futebol é com os pés, a parte técnica, Sim. com bola, como é? Talento. Isso era complementado e isso estava sempre permanentemente a ser utilizado nas brincadeiras, com os primos, com os irmãos, com os colegas, nos recreios, etc. Mas sendo o seu pai, tendo a formação que teve e o prestígio associado à profissão que tinha, como é que ele viu toda essa atividade esportiva, se calhar um pouco descaminhada do caminho dos estudos académicos? Não, por uma questão muito, muito simples, porque o meu pai formou-se em Coimbra. Também estudou em Coimbra. A minha irmã formou-se em Coimbra. José Alberto também foi para Coimbra. Depois o meu irmão também se formou em Coimbra. E Coimbra, da Académica dos Bons Tempos. Exato. Onde quem quisesse estudar e jogar futebol teria ou tinha necessariamente que ir para Coimbra. No fundo era uma via que se utilizava,
que aqueles que tivessem jeito e quisessem estudar, no fundo estudassem sem sobrecarregar os pais. Portanto, excepcionalmente, a Académica era um dos segredos da Académica em termos de recrutamento na altura, que agora é muito mais complicado e que depois se associa também a alguma, portanto, fase menos boa da Académica nos tempos de hoje, em função do que é a realidade do futebol e não só do que são as realidades das nossas universidades, porque nessa altura praticamente havia 3 universidades em Portugal para estudar, era Porto, Coimbra e Lisboa. E Évora, não sei se houve logo a seguir. Portanto, não é como agora, que felizmente agora há várias, não é? E várias soluções e vários cursos e muitos cursos. Portanto, o eu ir para Coimbra, estudar e ir praticar futebol para a Académica não era um problema em termos familiares meu ou dos meus pais. Portanto, até era encarado de certa forma com algum Teve sempre a sua bênção, então, todo o seu caminho. Completamente, porque sabia-se, e é verdade, na Académica eu tive vários colegas, na minha equipa, eu apanhei várias equipas, eu tive 6 ou 7 anos em Coimbra, apanhei alguns mais velhos, outros mais novos, mas na equipa principal, durante 2 ou 3 anos eu tinha para aí 8 ou 9 colegas formados. Mário Campos, Vítor Campos, Manuel António, Gervásio, Belo, etc. Portanto, uma série deles que era um fator de união, era um fator de orgulho e ao mesmo tempo era um reconhecimento em termos sociais de que era possível fazer as duas coisas. Mas fui parar à Académica por acaso, porque... Para seguir os estudos. Eu, em Vila Real... Acabou o liceu? Portanto, acabei o liceu, mas antes de acabar o liceu, esse tal professor Carvalhais incentivou-me e disse: tu, em função das tuas características e do que fazes e do que tens, devias ir jogar futebol ali no Sport Clube Vila Real. Que foi onde eu fui e onde eu comecei. Começou a dar nas vistas. E então, nunca mais saí. A partir daí, nunca mais saí. Porquê? Porque tinha condições, efetivamente, boas para a prática. E era voz, ala esquerda? Não, pois, portanto, pronto, tinha as características que tinha e comecei a dar nas vistas. De tal forma que, e depois aqui há outro pormenor que também tem a ver com a formação e com o desenvolvimento das capacidades que nós temos. Eu, a partir do momento em que começo a jogar, passo sempre a jogar no escalão etário acima. Está no júnior, chamo-no para os séniores. Estou nos júniores, passo a jogar nos séniores, começo a jogar nos séniores da Académica com idade de júnior. O que é excelente também para o seu desenvolvimento. É forçado a aprender, de qualquer das maneiras. Comecei e nunca mais saí. Claro. O que, em termos de aprendizagem e de desenvolvimento, é uma experiência ótima, porque eu, por exemplo, chego ao primeiro ano de júnior de Coimbra, já com uma 3ª divisão feita em Vila Real, nos séniores. Porque eu comecei a jogar nos juvenis e depois fui para os júniores, mas depois chamaram-me logo para os séniores. Então eu fiz uma 3ª divisão que me deu essas tais experiências e essa tal capacidade de adaptação, que os desafios que nós propomos a nós próprios, ou que as condições ou as circunstâncias da vida nos proporcionam, nós depois devemos encará-los de uma forma positiva e depois lá está. E a resposta depois é, ou temos capacidades e conseguimos, e vamos para aí fora, ou se não temos, aí é mais complicado. Eu felizmente tinha-as e fui para aí fora. E então eu, por exemplo, com a idade de júnior, em Coimbra, comecei a jogar na Académica do Bom Tempo, não esta Académica, portanto uma Académica forte, e de onde nunca mais saí. E a partir daí, toda a minha carreira desportiva associada ao futebol teve muito a ver com isso, porque pronto, depois fui internacional lá, depois vim para o Porto. Foi até começou a ser internacional lá pela Académica. Eu sou um dos poucos
jogadores da Académica que foram internacionais A. Zé Alberto, então é um grande orgulho seu ter sido chamado para a seleção A enquanto estava na Académica? Claro, era o reconhecimento das minhas capacidades. E isso, de certa forma, não foi só isso, porque eu, desde júnior, que outras equipas queriam que eu me transferisse, mas isso, de certa forma, precipitou a minha vinda para o futebol. Outras equipas, os três grandes, há muito tempo que andavam atrás de si? Sim, desde que eu comecei a jogar em Coimbra, nos séniores, porque com a idade júnior, como eu referi, só que nessa altura, em Coimbra, ainda há, uma das características da Académica era o relacionamento que se estabelecia, portanto estamos a falar de tempos diferentes, futebol diferente, circunstâncias diferentes, onde a relação entre direção, presidente, jogadores, treinadores era muito próxima. Era uma família. Funcionava praticamente como uma família, o que era muito importante e era bom porque nós íamos, como eu fui, para Coimbra, com 17 anos, sozinhos? 18 anos, sozinho, a primeira vez fora da família, e portanto... E não havia telemóveis, nem cartas, nem viagens como há agora? Não, nada disso, portanto, esse enquadramento ajudava-nos a crescer e, no fundo, a maturar muito mais rapidamente. E aí, nessa fase, a importância dos mais velhos, da experiência dos mais velhos, dos acompanhamento, dos ensinamentos. Dos ensinamentos, do acompanhamento, do alerta dos perigos que cada um de nós tem quando tem 18, 17, 18, 19 anos. Portanto, tudo isso era feito de uma forma ótima. Eu tive mais velhos, também é importante, sempre eu gosto de referir isto, a influência positiva quando os mais velhos encaram esse papel, no fundo, de conselheiros, de líderes, no balneário e na vida. Portanto, de serem uma ajuda preciosa na formação dos mais novos, na competição, num grupo, num funcionamento, numa gestão do grupo. Portanto, eu tive essa sorte e paralelamente à formação humana e ao alerta dos perigos que a vida nos traz, havia a formação técnica da prática desportiva. Tendo a sorte de ser um miúdo com graúdos, essa formação ainda mais enriquecida. Eu juntei tudo, eu juntei uma experiência precoce e acelerada pelas circunstâncias que eu referi, de estar sempre em escalões superiores, de competir sempre, não só em termos de escalões etários, mas de competir sempre em competições mais exigentes, porque eu, juvenil e júnior em Vila Real, joguei na terceira divisão, depois como júnior em Coimbra, na Académica, joguei na primeira divisão, portanto tudo isso fez com que, paralelamente ao desenvolvimento desportivo e em função dessas circunstâncias, havia depois a maturação como homem, como indivíduo, que também essas circunstâncias vividas no seio de Coimbra, no seio da Académica, me favoreceram altamente para o meu resto do trajeto. Depois, pronto, e não só, e também para poder, após a saída de Coimbra para o Porto, poder vingar nos grandes, num grande e numa vivência profissional muito mais exigente também. Portanto, mas antes de ir para o Futebol Clube Porto, houve uma passagem pelos Estados Unidos, não é verdade? Não, isso, lá está. Como é que foi isso? Só foi possível por causa do tal relacionamento que eu tinha em Coimbra, na Académica, em que eu comecei a ver-me a jogar em Coimbra, na primeira equipa, e comecei a ver-me assediado por vários clubes
Mas o objetivo da minha ida para Coimbra não foi esse. O objetivo era estudar. Engenharia, Concluiu os estudos? mecânica. Não concluí porque, lá está, porque eu depois fui atingindo um nível tal que me levou à seleção nacional e me fez transferir para o Porto, porque depois cheguei àquela situação e àquela altura de ter que optar e dizer assim, não, eu tenho que aproveitar esta possibilidade que me está a surgir aqui, porque daqui a 5 ou 6 anos não a vou ter. Portanto, e o meu raciocínio foi um bocadinho fora do que é normal, que é, não, eu vou sair e depois regresso e acabo o curso. Só que eu saí... Não voltou. E não regressei e não acabei o curso. Olhando agora para trás, porque o êxito e o meu envolvimento foi de tal forma na modalidade que depois já não saí. Portanto, mas, voltando atrás em relação à académica e essa ligação com a parte dos diretores e essa amizade, proximidade, e não era só proximidade, era amizade. E eu às tantas disse para eles, bem, em função do que está a acontecer, o melhor é, eu acordo com vocês, ficar um ano de cada vez. Eu este ano fico aqui, vocês têm a minha garantia que fico aqui. Para o ano logo se vê. Exato. E então, eu estive 7 anos em Coimbra neste esquema, que ano a ano eu ia vendo. Por agora está bem. Está bem, ver. Até que chegou um último ano, ou no penúltimo ano, na altura havia o MLS que estava a aparecer nos Estados Unidos. Estava a começar com a formação de várias equipas, o Metro, portanto, em Nova Iorque, onde jogava o Pelé, jogava o Beckenbauer. Chegou a jogar contra eles? Joguei. Só que eu com 18 anos ou 19 anos. Não, com 22. Quando foi essa experiência dos Estados Unidos? Essa experiência tinha eu 22, foi um ano antes de vir para o Porto. Porquê? Porque nessa altura eles estavam a atrair os jogadores. Os grandes talentos para promover o desenvolvimento da Liga Americana. Por um lado, atraíam os jogadores de nome em final de carreira que dessem prestígio à Liga, às equipas, claro. como referi esses casos. Mas, por outro, eles tinham um esquema de competição, é um pouco indiferente agora, mas na altura havia os play-offs, havia uma primeira fase e depois as 4, 5, 6 equipas melhores classificaram-se para um play-off. E essas equipas, para terem mais hipóteses no play-off ou para tentarem ganhar, arranjavam depois, faziam aquisições. Exatamente. E foi assim que eu fui para os Estados Unidos, 3 meses, porque a equipa que me contratou, que era o Rochester Lancers, classificou-se para os play-offs. E foi buscá-lo. E havia um elo de ligação, que era o Artur Jorge, que tinha ido para lá também, tinha-se lesionado e depois ficou como olheiro ou como conselheiro do treinador que estava lá e que me conhecia de Coimbra. Eu não joguei com o Artur Jorge em Coimbra, mas joguei com o irmão, que era o Zé Manel, que já faleceu, mas mantínhamos uma relação próxima. Já ele estava ele depois foi para o Benfica e joguei várias vezes contra ele, mas ele no Benfica. Mas tivemos essa ligação, eu direi, via familiar, e ele depois convidou-me, e eu cheguei a um acordo e disse ao presidente da academia, disse, olha, vocês... Eu fico mais um ano, se quiserem que eu mas fique tenho que ir aos mais Estados Unidos. Deixam-me ir estes 3 meses aos Estados Unidos. E porquê? Porquê? Como é que era possível isso? Porque os play-offs lá começavam mais ou menos no final da época de cá, e acabavam no princípio da época a seguir. Era o verão. Era o verão, eram as férias. Então eu aproveitei esse período das férias desportivas cá para ir aos Estados Unidos, jogar os contra algumas lendas. Ganhar uns dólares, que na altura, os dólares que eu fui lá ganhar valiam-me 2 ou 3 anos de contrato na académica. E permitiu-me eu ficar mais um ano
Pois. Na tentativa, porque eu disse não, eu com o envolvimento que tive com os treinos, e depois eu andava em engenharia mecânica, que era um bocado exigente em termos de presença em algumas aulas práticas. Havia aulas que nós tínhamos que ir mesmo às aulas. E tinha aulas às 8 da manhã. E eu, depois com os treinos e com a seleção nacional e não sei o quê, comecei a falhar um bocado. E comecei a perder rendimento. E então disse, não, eu vou ficar mais este ano a ver se recupero isto, porque se recuperar isto depois é mais fácil. Eu estava no 4º ano de engenharia mecânica. E foi o meu raciocínio. Faltava um ano. Faltava-me um ano. Porque na altura eram 5 anos os cursos, não eram tão concentrados como agora. E então cheguei a esse acordo. E pronto, e fui. Depois tive 15 dias, nem 15 dias de férias tive. Depois de voltar dos Estados Unidos? Depois de voltar, vinha um bocado cansado com a competição. Saturado e não tinha também férias. ao longo da época. Era o Juca o treinador, eu ainda tentei jogar logo no princípio, mas depois eu e ele decidimos, mestre, isto se calhar é melhor eu ter assim 10 dias, 12 dias de férias, para depois ir voltar a ter o rendimento que tinha. Porque isto só era possível em Coimbra, só era possível com um treinador como o Juca na altura, que percebeu isso mesmo e que, sabendo que podia contar comigo no futuro, disse não, ok, e me apoiou. E então depois o resto correu tudo lindamente e eu acabei por ficar mais um ano, mas no final desse ano... Foi para o Porto. Pronto, tive que vir para o Porto. Tinha um momento de explosão na sua carreira. Foi. Foi pelas mãos do José Maria Pedroto. Foi o Pedroto que me contratou e o Jorge Nuno Pinto da Costa, que ainda era o chefe de departamento de futebol. Na altura, a organização e a estrutura dos clubes era diferente. E ele era ele que fazia as contratações, naturalmente, ele e o Pedroto, com a indicação do Pedroto. E foi ele que me foi contratar em Aveiro. Dividimos a viagem a meio, ele foi daqui para Aveiro e eu de Coimbra para Aveiro. Encontramos lá no Zigue-Zague, um café, que acho que ainda existe. Para onde vês para o Porto? A discutir num papel o contrato. Guardanapo. Coisa que já tínhamos feito no ano anterior, só que ele não aceitou as condições que eu pus e depois no ano a seguir teve que mandar, não é? Para dizer, olha, é isto, acabou. E assim foi. Muito bem. E então regresso à minha terra natal. A terra natal. Após 22, 23 anos, volta aqui ao Porto. E pronto, onde estive depois, os anos todos. Mas num plano diferente, em termos de competição, em termos de enquadramento, enquanto em Coimbra, por causa desse apoio do enquadramento em que a Académica funcionava e dos mais velhos que eu referi, eu direi que ganhei uma formação humana, uma formação onde que ajudou a desenvolver aquilo que o Zé Alberto é hoje. Onde as relações humanas e a amizade, e Coimbra é muito propício a isso e a Académica era também. E foi aí que eu recebi, eu direi que consolidei, porque tudo isto nós recebemos da família, não é? Da educação que nós temos e dos nossos amigos, dos nossos envolventes. Que nos rodeiam. Portanto, eu felizmente tive essa sorte e, no fundo, ajudou-me a consolidar todas as referências de conduta que a gente deve ter. No Porto depois, com essa base, foi para mim mais fácil, ou bastante mais fácil, encarar os desafios de alta competição, completamente diferente, do altamente profissional, do altamente exigente e pronto, depois com os desenvolvimentos e com o êxito que tive. Com base nesses valores que ganhou em Coimbra, da sua família e do apoio dos jogadores com quem partilhou o balneário e do carinho que tinha com o Jorge Nuno Pinto da Costa, que 2, 3 anos depois de chegar ao Porto, tanto o Zé Alberto como 3 outros jogadores decidem não aparecer ao treino por causa do afastamento de José Pinto da Costa? Não, isso é outra questão. Essa é outra questão. Como é que isso acontece? Eu vim de Coimbra e o Porto
quando eu venho para o Porto tinha estado 19 anos sem ganhar. O Porto esteve mais tempo de jejum do que o Sporting agora. Não é? Na altura. Portanto, imaginem. Isto é que tem que ser gravado. Isto é que tem que ser... Imaginem, não é? Portanto, eu venho no ano a seguir ao primeiro ano, campeonato. ao primeiro em que eles... Em 19 anos. Em 19 anos eles conseguiram ganhar e eu não estava cá. E depois voltou e foi o bicampeonato. Mas vim no segundo e eu vir de Coimbra chegar à equipa campeã nacional ao fim de 19 anos e começar a jogar e ser titular também não é para qualquer um, não é? Claro. Não é fácil. E eu consegui isso. Consegui isso, conseguimos ser campeões e fomos eu não fui bicampeão, mas houve colegas que foram bicampeões e depois não fomos tri porque houve ali umas circunstâncias que, pronto, não nos correram bem e houve ali uns jogos um bocado estranhos no terceiro. E perdemos o terceiro, o tri. O terceiro campeonato. Por várias circunstâncias. Mas, durante esse período, é a seguir ao 25 de Abril. Claro, certo. Portanto, em termos sociais, o país, uma grande instabilidade. O país estava transformado, porque até aí todas as decisões, todos os órgãos de poder estavam lá em baixo. O que, infelizmente, hoje, nos tempos que correm, se mantém, como sabem, mas eu direi que eram mais evidentes. E após e eu, nesse aspecto, acho que o 25 de Abril favoreceu o Futebol Clube do Porto por essas circunstâncias, porque alguns... A concentração de poder estava lá em baixo, junto dos outros clubes. Algumas redes de poder, por causa, em termos sociais e do que aconteceu a seguir ao 25 de Abril, desvaneceram-se. Houve gente, vocês não sabem, mas eu passei isso tudo, houve gente que entrou em pânico e que saiu do país e que foi para fora e foi embora. E eu acho que o Futebol Clube do Porto, muito bem, com a representatividade de uma região forte, a região do Norte, que em termos de rendimento, em termos de trabalho, em termos de abnegação, era importantíssima para o país, direi que uniu esforços. Entrou numa causa, o clube. Entrou numa causa, exatamente, e com êxito, com os êxitos que depois se seguiram. Portanto, foi um período de afirmação e foi um período de transformações. Não só em termos sociais, a todos os níveis, mas também a nível de clubes, de organização e de estruturação dos clubes. Nessa sequência, há eleições, como é normal, sempre, e houve uma altura em que havia eleições no Porto e Zé Maria Pedroto e Jorge Nuno Pinto da Costa começam a reivindicar essa transformação, a consolidação dessa transformação. Porquê? Porque nessa altura os clubes estavam organizados de maneira diferente e eram tipo órgãos colegiais, ou seja, havia uma direção, havia X elementos dessa direção e essa direção no seu conjunto e no seu todo é que, pronto, tomava as decisões para todas as modalidades que entendia para o clube e para as modalidades quaisquer que elas fossem, ou seja, um indivíduo que andasse no boxe ou no atletismo ou no basquete tinha uma palavra e um voto importante no futebol, sobre o futebol. E Pedroto e Jorge Nuno entendiam, e isso era-nos transmitido, e foi-nos transmitido,
que para um melhor funcionamento e para uma melhor reorganização Tinha que haver do uma clube, independência do futebol. tinha que haver uma redução de quem decidia, tinha que haver uma autonomia do poder, exatamente, para ser muito mais ágil em termos de atuação e de tomarem as decisões que entendessem e essas decisões fossem tomadas por pessoas altamente ligadas e qualificadas para aquela modalidade. E nessa sequência há ali um diferendo e há um problema em que Jorge Nuno não é, e ele, como disse, era o chefe de departamento de futebol, não é apresentado na reeleição pelo Dr. Américo Sá como fazendo parte do... Que é chocante para os jogadores. Ora bem, na altura ele, Jorge Nuno, dizia que não tinha muito tempo e que não podia continuar, mas depois nós soubemos que... Foi afastado, possivelmente. Não sei, há por nós que nós não sabíamos. O que sabemos é que há eleições, o Dr. Américo Sá é reeleito e o Jorge Nuno não está na lista. E sai do clube. E por isso mesmo, depois gerou-se ali um movimento dos jogadores de solidariedade, em que, após muitas discussões e após várias reuniões que nós tivemos, foi levada a efeito uma greve por solidariedade para com o Jorge Nuno e que resultou nessa tal greve que foi feita e que resultou na saída de Pedroto e na saída de Jorge Nuno. E na continuação do clube, naturalmente. Pois. Se hoje uma situação dessas é considerada impensável, na altura devia ser o descalabro completo. Não, na altura, na altura, eu não direi que estava na moda as greves. Estava a começar. As greves tinham começado e, portanto, era uma coisa legítima que era feita. Estava-se a dar o direito, finalmente. E, no fundo, foi feita com essa intenção. Porquê? Porque depois, passado 2 anos, o que é que acontece? Há essas eleições e a vida continua. Nós acabamos depois por regressar ao clube. Fizemos a greve durante uns dias, uns tempos, e depois chegou-se ali ao fim de muita discussão e de muitas tensões e de muitas coisas que, pronto, cada um de nós sabemos, eu sei o que é que se passou concretamente, os meus colegas também sabem, mas isso são coisas privadas, que não se podem tornar públicas, mas o que sabemos e o que se pode tornar público é que, ao fim de 2 anos, Jorge Nuno Pinto da Costa, portanto, aproveita esse período em que sai ele e Pedroto para se organizarem, para começarem a arranjar forma de, se ele, Jorge Nuno, se candidatar não como chefe de departamento, mas como presidente, e o Pedroto, que tinha saído, regressasse. E assim foi. Só que quando regressam, ganham, regressam nas posições que vieram a exercer. Pedroto como treinador e o Jorge Nuno como presidente, ou seja, com o poder necessário e suficiente para fazerem no clube as mudanças estruturais de funcionamento e contratarem quem entendessem que era melhor para criar as tais bases de consolidação de êxito do clube. E então eles entram, vêm e aquilo leva uma volta em termos de funcionamento, em termos de estruturas, a nível técnico, a nível de jogadores, a nível de profissional, de colaboradores, de toda a ordem, que nós sentimos que só nos favorecia em termos de funcionamento, de condições de trabalho,
O aproveitamento passou a ser muito mais... E as equipas técnicas começaram a ser mais estendidas, mais especializadas em cada uma das áreas. Jogadores de maior qualidade, ainda mais. Campos melhorados, campos de treino, equipas médicas reforçadas, protocolos de funcionamento entre Melhorados, o clube e entidades exteriores em maior número. Portanto, tudo isso, por um lado, deu aso a que se consolidassem êxitos e que se desenvolvesse o clube de forma a poder ter mais êxito ainda no futuro, como depois veio a ter. Mas é incrível como, passados tão poucos anos, depois da reeleição de Jornal Pinto da Costa, chegam à final de uma Taça das Taças, uma equipa portuguesa chega à final da Taça das Taças contra uma poderosíssima Juventus. Pois, ora bem, isso aí foi o primeiro passo que foi dado a nível da afirmação internacional, a que só faltou a chancela de termos vencido a taça. E só não vencemos porque, como foi referido, a Juventus na altura era o Platini, era o Boniek, já nem sei, era tudo campeões do mundo, de Itália. Estes não eram, mas eram referências de franceses e polacos. Sim, o Porto era uma equipa tímida no meio disso. Nós estávamos a aparecer, Não ganhamos, mas nós sentimos. Honraram a camisola. E as pessoas sentiram, e a imprensa internacional sentiu, de que estava ali uma equipa e um clube que podia no futuro começar a pensar... Sabiam que o talento estava ali e que havia possibilidades. Começar a pensar em voos diferentes, e assim foi. Portanto, esse foi o primeiro passo, depois outros se seguiram, eu diria, de uma forma mais exuberante, porque houve títulos a carimbá-los. Exato. Afirmação. É uma mágoa para si não ter ganho essa final? Como é que recorda? Quer dizer, recorda-me, por um lado, como eu disse, em termos positivos, pelo que se fez, pela afirmação que se teve mesmo perdendo, mas por outro, como é óbvio, o perder... O que é que poderia ter sido feito diferente? Não, bastava, se fosse hoje, eu acho que tinha sido diferente. Porquê? Porque, face ao histórico do Futebol Clube do Porto hoje, o peso em termos internacionais do Porto hoje não se compara com o dessa altura. Bastava isso para equilibrar. Eu diria que a balança estava desviada à Juventus. partida. Portanto, a partir daí, pronto, as coisas, se fossem hoje, não era preciso mudar muita coisa. Bastava ter mudado este estatuto de uma e de outra equipa, mudar o envolvimento, porque o Porto, em termos de experiência, o Porto nunca tinha passado por uma situação destas. Portanto, cometeram-se ali alguns erros de concentração, de preparação para o jogo. Aquilo era quase uma festa antecipada, o irmos à final. Claro. Não é? Que se fosse hoje não se cometiam. Não é? Tudo isso acabou por ser refletido na maneira como a final foi disputada. No resultado final, mas mesmo assim injustamente, porque em termos de prática e do que foi o jogo e da interpretação, nós estivemos à altura, sem dúvida, da poderosíssima Juventus na altura. Muito bem. Passados uns anos, teve muitos anos no Porto. Passados anos. Vai para Guimarães e depois para Marítimo. Não, pronto, eu depois estive no Porto 8 anos, 7 anos, 8 anos. Eu continuei a minha carreira, portanto apanhei depois o Pedrota no regresso. Apanhei-o antes, apanhei-o depois. Exato. E apanhei o Artur Jorge. Apanhei o António Moraes a seguir à doença de Pedroto. O Pedroto ficou doente e depois nós fomos à final da taça já com o Pedroto doente, ainda vivo, mas com a orientação do António Moraes. E a seguir ao António Moraes apanhei o Artur Jorge. Fomos campeões com o Artur Jorge, também sou. Essa doença de Pedroto também trouxe uma emoção extra à final.
Pois, porque nós queríamos dedicar a vitória ao Pedroto, só que não foi possível. Não se concretizou. Nessa altura. E ele já estava doente, e nós sabíamos que ele estava doente, e pronto, depois acabou por falecer. Artur Jorge veio a seguir, fomos campeões, e há aqui dois aspectos que eu gostava de referir. O primeiro, a importância do Artur Jorge na transição pós-Pedroto, que não era fácil. Depois de um gigante daqueles, Nada como é que haveria de fácil. ser? Nada fácil. Portanto, mas ele teve esse mérito de, em termos técnicos, em termos de funcionamento da equipa, em termos de enquadramento, nos dar, ser um elemento que nos pôs ali, testou-nos e pôs-nos... Vincou os valores incutidos por Pedroto. Exatamente. Ele desenvolveu a competitividade entre todos nós, ele arranjava forma de também Ir mais longe. e podermos dar ainda mais e funcionarmos ainda em patamares mais elevados. O que já acontecia com o Pedroto e que toda a gente dizia, pensava que não era possível ser atingido Outra vez. quando ele saísse. E essa transição e essa forma como foi feita é que permitiu e criou raízes. As raízes já vinham de trás, do Pedroto e de Jorge Nuno, como eu disse, mas foram continuadas pelo Artur Jorge, que depois, passado 2 ou 3 anos, sai, e que estiveram na base da continuação do sucesso do Porto, como depois teve ao longo dos anos, porque aí ainda não... Aí é que o Porto se fez Porto. Aí é que é criado com Pedroto, com Artur Jorge, é que é desenvolvido, é criado aquilo que a gente chama o ADN do Porto, que depois é desenvolvido e cimentado com os outros treinadores todos, Mourinho, Oliveira, portanto, o que está agora em França, falta-me o nome agora, o Vilas Boas, o Vítor Oliveira. Não é o Vítor Oliveira, o que está na China também. Vítor. Também dá volta. Pronto, é o Vítor. Portanto, que foi consolidado por eles todos e com o êxito todo que houve a seguir. Mas voltando um pouquinho atrás, depois com esta conversa perdi-me, que era... já sei. Eu, quando estou no Porto com o Artur Jorge, quem é que o Porto se lembra de ir buscar o Futre? Para a sua posição. Porque eu tinha 30 anos, ou 31, chego ao Futre, eu começo a ver o Futre, começo a olhar o Futre e disse, eu, se quiser jogar mais, vou mas é sair daqui. Porque depois o Futre começa a jogar. Claro. Começa a fazer cada vez menos jogos, José Alberto. E eu começo a perder terreno. Começo a perder terreno. O António Moraes, que tinha estado, como eu referi, na final da taça, das taças connosco, foi para Guimarães, no final do ano. E você foi atrás? E eu fui, pronto. E fiz um ano impecável em Guimarães. Ganhamos... Em Guimarães ganhamos a todos. Ganhamos ao Benfica, ao Porto, ao Sporting, ao Boa Vista. Na altura o Boa Vista era o rival, mas estava lá em cima. E fizemos uma época impecável para as condições e para as ambições do clube. Depois do Guimarães... Marítimo. Pimenta Machado era o presidente do Guimarães. O Pimenta tinha uma forma muito própria e muito peculiar de liderar. Portanto, e fizemos, como eu disse, depois de um ano ótimo. Ele tinha 31, 32, o Gregório Freixo também era mais velho até que eu. Havia ali 2 ou 3 jogadores que ele deixou para o fim.
deixou para o fim. Excluiu-os? Não, em termos de renovação. Eu assinei por 1 ano, por Guimarães. E na altura, o Marítimo era um rival do Guimarães, por causa das competições europeias, do acesso às competições europeias. Então sai do Guimarães e vai para o rival. E o Marítimo atacou-nos de tal maneira que fomos 4 ou 5. Não fui só eu, fomos 4 ou 5 para o Marítimo. E eu fui um deles. Porquê? Porque eu ia ganhar num ano aquilo que podia ganhar em 2 ou 3. Disse, eu vou para o Marítimo este ano e acabo a carreira e fica para já em final de carreira. Foi este o meu raciocínio. Depois acabei só por jogar 6 meses no Marítimo, porque o Marítimo na altura ainda não tinha as condições de trabalho que tem agora. E eu, ao fim daqueles anos todos de competição e de treino, certo, em Coimbra e no Porto e em Guimarães, puseram-me a treinar num pelado, que é de Santo António, que o Marítimo ainda tem. Fim do mundo. Que as artroses, as lesões, pequenas coisas que a gente vai tendo ao longo da carreira, aquilo veio tudo ao de cima e eu tive que acabar mais cedo, porque tinha que ser operado a um pé que depois vinha a ser. Já no Marítimo? Ainda, não, já fora do Marítimo. Eu ainda no Marítimo, por causa do pelado, onde nós íamos treinar, comecei a ter problemas, não só nos joelhos, que ainda tenho, de artroses, que são as medalhas, que às vezes fico, mas também num pé, onde o falecido doutor Espargueira Mendes, que era o médico, o ortopedista, que funcionava com o Porto, que dava apoio, me disse claramente, você ou para, ou melhor, para continuar a jogar, tem que parar e tem que ser operado. Mas para ser operado, a recuperação depois são 5 ou 6 meses. E então eu decidi, não, doutor, eu estou melhor, então eu chego a acordo com o Marítimo, venho-me embora e acabou. E acabei, e foi assim. Mais tarde, depois, acabei por ter que ser operado. Quando me vejo fora da prática desportiva, ou seja, deixando... Todos esses problemas vieram à tona. Vou deixar de jogar agora, o que é que eu vou fazer? Vou aproveitar esta experiência, esta passagem, esta bagagem, estes conhecimentos, esta ligação ao longo destes anos de alta competição que tive, ou vou regressar a Coimbra para acabar o curso? E eu depois não me consegui sair do futebol. E eu disse, e nunca pensei, eu fui para jogador sem pensar. Parece que foi um flash e já estava no final da carreira e tinha que fazer essa decisão. Exatamente, como fui depois para treinador também sem pensar, porque vi-me, né? Só quando foi estou assim, deparado já estava lá. Disse, não, eu vou, mas é tirar o curso de treinador e vou seguir a carreira de treinador. E foi assim. Só que disse, não, mas eu para tirar o curso de treinadores eu quero ir ao sítio melhor. Ter a melhor formação possível. Exatamente. E onde é que era na altura? Na altura era Vichy, França. Havia 2 sítios, que era nos países de leste, o Artur Jorge esteve na RDA, e havia outro que era Vichy, onde esteve o Tony, esteve o Olhinho, com o falecido Carlos Olhinho, estivemos... Na altura era o ponto alto da formação, e assim foi. Depois já de deixar a carreira, vim falar com o Artur Jorge, que estava no Porto ainda, e pus-lhe a situação e disse, Artur, eu precisava de que tu me metesses mais no aspecto do treino e te pudesse acompanhar mais no treino, para poder fazer uma preparação melhor, porque a seguir vou a Vichy tirar o curso. Eu que tinha saído do Porto com o Artur Jorge, percebe? Tornou-se pupilo dele. Pronto, e ele abriu umas portas e eu acompanhei durante 4 ou 5 meses, depois de deixar de jogar no Marítimo, acompanhei ali os treinos com ele. Estivemos, e depois fui tirar o curso. A partir daí,
pronto, a Esteve partir em todo o daí, lado. Como treinador esteve em todo o lado. as circunstâncias, depois, às vezes não adianta muito. Há quem goste de fazer planos e dizer, não, o meu objetivo é aqui, acolá e acolá. E há até quem consiga atingi-los. E que segue, eu direi, O caminho definido. segue um alinhamento da vida e do que pretende. Há outros, que foi o meu caso, que as circunstâncias, que o desenvolvimento das circunstâncias é que nos vão ditando o que é que a vida A vida escolhe por nós. nos dá. Então, eu logo a seguir, depois de tirar o curso de treinadores, sou convidado para integrar a federação na equipa de sub-21 pelo Juca, que tinha sido meu treinador e com quem eu tinha sido a primeira vez internacional. E pronto, e que me convidou, e eu inicio a minha carreira de treinador como adjunto do Juca e como responsável dos sub-21 com o Juca, porque as coisas não funcionavam. Funcionavam de forma diferente do que são agora, não é? Porque agora embora esteja tudo em sintonia, elas são mais estanques, as várias seleções. Mas então acaba por ser uma ironia e uma forma muito, muito própria, muito carinhosa. Como é que foi na académica para a seleção e depois, sendo treinador, volta a reencontrar o seu primeiro trabalho na seleção com o treinador de sempre? Pois, é o que eu digo, são as circunstâncias. E depois isso levou-me, depois lá, passado uns tempos, ou melhor, quando eu vou para lá, já lá está o Carlos Queiroz, nos jovens, nos júniores. A partir daí estabelecemos uma relação de amizade. Depois ele Queiroz convida-me para integrar a equipa técnica na seleção, também nos júniores, depois nos sub-21. Entretanto, fomos para o Sporting, eu como adjunto. Depois fomos para fora, para o Japão, para os Emirados Árabes. Também como adjunto, para os Emirados. Mas, entretanto, eu regressei, ele foi para o MetroStars, a gente separou-se ali momentaneamente e eu peguei aí noutras equipas que foram surgindo. Foi no Famalicão, onde estive 3 anos, foi no Varzim, no Chaves. No Chaves, foi por aí fora. E acabou no Braga. E acabei no Braga B. Portanto, experiências completamente diferentes, claro. Escalões diferentes, competições diferentes, funções diferentes. Pelo meio, o Queiroz ainda me convidou e eu integrei novamente a Federação Portuguesa de Futebol como diretor do Departamento de Observação e Análise, de preparação para o Campeonato do Mundo da África do Sul. 2010. Que também foi uma experiência interessante, numa perspectiva diferente. Ou seja, exato. Ao fim destes anos todos... Já fez tudo em todo o lado. É verdade. Portanto, eu, em termos de ter um panorama geral de funcionamento de várias áreas associadas ao que é uma equipa, eu tenho. Não tenho aquilo que outros têm, mas que também não têm isto, que é ter sido só uma carreira de treinador principal, de top, ou com o êxito que alguns têm. Portanto, porquê? Porque as circunstâncias assim o ditaram. Tenho pena de não ter sido mais vezes treinador principal de outras equipas, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, só que nos vários momentos da vida as circunstâncias levaram-me a isso. Hoje em dia ainda tem aspiração a fazer isso? Ou acha que... assim, eu tenho, só que a realidade dos tempos que correm é uma realidade diferente de há 10, 15 anos. Porquê? Porque, pronto, a parte financeira
a parte da indústria do futebol criou grupos adjacentes de suporte e de apoio e de que ou a gente entra neles e para entrar neles tem que se sujeitar às regras de funcionamento ou então torna-se mais difícil. Portanto, e a minha opção foi por nunca andar aí a mendigar situações ou a pedir situações ou entrar em alguns desses grupos para depois estar condicionado em termos de pensamento e em termos de decisões nas equipas que se treina. Portanto, eu isso não alinho e não quero. Em termos de capacidades, em termos de conhecimentos, pelas razões que eu referi, pelas experiências todas que eu tive, eu não tenho dúvidas que hoje tenho mais conhecimentos e sou melhor treinador do que há 10, 15 anos ou 20. Isso não tenho dúvidas. Agora, isso não depende só de nós, não é? Portanto, depende de muitas coisas. Agora, uma das dificuldades do futebol de hoje, e aqui vamos para a parte financeira, é que ele desenvolveu-se de tal maneira que tornou-se num negócio para muita gente. Para os clubes, para as direções, para os empresários, para os jogadores. Tudo já arranjava maneira de fazer para os máximo dinheiro possível. Para as marcas de equipamentos, para tanta coisa. Para os bancos até, não é? E hoje uma contratação de um jogador de top no fundo, é uma transação comercial. Porquê? Porque este jogador ir para ali, por isso é que se justifica. Não é só o talento que vai pôr no campo, é tudo que está a envolver o jogador. Exatamente, por isso é que estes milhões que se associam a esta transação, a este movimento e a esta transferência, é que funcionam como uma transação comercial, porque essa transferência vai mexer com uma série de coisas, vai mexer com uma parte financeira de várias coisas, nomeadamente a parte comercial associada aos clubes, não é? E aí é que está o problema para mim. É quando a parte comercial, que tem um papel importante nos tempos de hoje, porque é ela que ajuda, eu direi, de uma forma substancial, não só à sobrevivência dos clubes, mas os clubes a pagarem os salários aos seus profissionais. E quando digo profissionais, não é só jogadores, todos, treinadores, funcionários, etc. Essa parte comercial tem que ter uma ligação e tem que ter alguém que tenha sensibilidade desportiva para depois conciliar as necessidades desportivas com as necessidades comerciais e financeiras. E onde muitas vezes acontecem desastres e acontecem choques, é porque essa ligação... Há divergências. É divergente e as pessoas que fazem ou que deveriam fazer essa ligação ou não a conseguem fazer ou não a querem fazer porque põem... temos aí vários exemplos de SADs ou de presidentes que põem a parte comercial muito mais acima ou muito mais importante, como sendo muito mais importante do que a desportiva. Mas também temos outros exemplos de clubes onde esta gestão ganha, eu direi, uma forma muito mais eficaz e fluida e com êxitos, porque essa sintonia nota-se que nem uma coisa nem outra vivem estanquemente ou dissociadas uma da outra. Têm que estar constantemente mão dadas. Agora, metam a parte comercial, metam a parte técnica e metam a sensibilidade desportiva e vejam o que é que isso dá? A explosão que pode provocar se não houver uma sintonia entre elas. Para mim essa é a dificuldade ou a grande dificuldade do futebol de hoje. E isto
faz com que algumas pessoas tenham tendência a valorizar a complexidade das coisas, quando, para mim, tem que haver um esforço de simplificação de situações. Muito bem. Pegando nessa deixa da simplificação do futebol, eu reuni um conjunto de 3 frases que gostaria que o Zé Alberto comentasse. Pegando nessa deixa da simplicidade. A frase é a seguinte: futebol é simples, quem tem a bola ataca, quem não tem defende. É só isso? Não. É muito mais que isso. Portanto, tem que haver, como eu disse, tem que haver uma preocupação de simplificação nesta complexidade que é o futebol, que é a gestão do futebol hoje e de tudo o que a gestão profissional envolve. Tem que haver uma preocupação de simplificar tudo. Na interpretação do jogo, nós também devemos ter a preocupação de simplificação. Só que a interpretação do jogo, nós quando temos a bola, não é só atacar, não é só levar a bola. Bola para a frente e fé em Deus. Não. Porquê? Porque sempre foi assim. Hoje ainda mais. Eu tenho a bola, eu tenho que ter a preocupação, eu como treinador tenho que ter a preocupação na minha equipa de criar condições de treino que levem à simplificação do ato de conduzir a bola e de tomar a decisão, o jogador que leva a bola, que tem a bola, criando opções diferentes de passe, de espaço, de desmarcação, para esse jogador decidir de uma forma simples, ou o mais simples possível. Mas, por outro lado, também tenho que ter preocupações de organizar a minha equipa, sabendo que, passado uns segundos, aquele jogador ou a minha equipa vai perder a bola. E, perdendo a bola... Como reagir? O que é que eu faço? Como é que eu devo estar posicionado? Como é que eu organizo a minha equipa para recuperar a bola a seguir o mais rapidamente possível? Porque sabe que isso vai eventualmente acontecer. Vai de certeza, não é eventualmente, é de certeza. De certeza que eu vou ter a bola para atacar, mas de certeza que eu vou perder a bola e de certeza que eu vou querer recuperar a bola e vou ter que defender. Portanto, isto isoladamente parece simples, ou será mais simples do que coordenarmos e por isso é que o treino depois se torna mais complexo. Mais técnico, mais tático. É tudo junto, mais tático. Portanto, a tendência eu, por exemplo, nas minhas experiências, eu tive sempre grandes treinadores. Em Coimbra, mesmo em Coimbra e depois no Porto, apanhei sempre, e nas seleções, apanhei sempre grandes treinadores. Portanto, eu não notei tanto esta mudança metodológica e de alteração metodológica que há hoje, comparativamente há 20 ou 30 anos. Porque no meu tempo, os treinadores que eu apanhei já se preocupavam, como hoje, com a organização da equipa, com os posicionamentos e com os desenvolvimentos táticos e com esses momentos todos que referimos. Portanto, mas houve colegas meus que apanharam aqueles treinadores em que seguiam a via, na altura, que havia de irem para a praia, de irem correr para o Pinhal, de subirem escadas, descerem escadas, depois pegarem numa bola e fazerem desenvolvimento técnico, e depois irem para a parte de organização e tática da equipa. Quando o futebol hoje não tem nada é a isso. ver. O futebol hoje, o treino é pensarmos como é que eu quero pôr a minha equipa a jogar, como é que ela deve, na minha cabeça, interpretar o jogo e como é que eu vou criar condições em termos de exercícios de levar a minha equipa, o meu grupo, a fazer
a interpretar o jogo da forma que a minha ideia tem. Portanto, essa frase Tem muito não é que se assim, diga. não é assim. A seguinte frase que eu tinha para o Zé Alberto é: a velocidade do cérebro é mais importante que a velocidade das pernas. Para mim é, porque... Isso é engraçado, porque o Zé Alberto era um velocista. Não, mas lá está, mas o cérebro é que comanda. Se lermos algumas coisas ou ouvirmos algumas coisas que o António Damasio, o portuguesinho que está lá para a Califórnia, para São Francisco, diz sobre o cérebro e sobre as sensações, portanto, percebemos isso. Portanto, e a forma, as sensações que nós temos, as experiências positivas e negativas que se têm, que depois são associadas às nossas emoções e aos nossos sentimentos, chegamos a essa conclusão e depois na prática concluímos que assim é. Ou seja, não é só jogar, não é só correr, é saber o que se faz e, muito importante, é decidir mais rápido do que todos os outros. Ou seja, eu, antes de receber uma bola, ou melhor, vem uma bola, eu sou jogador, a bola chega, vem no ar, eu recebo a bola, domino a bola. Primeiro tenho que a dominar, não é? Depois vou ver, analiso e depois tomo a decisão e faço um passo, um remate, outra coisa qualquer. Isto é uma situação. Se a bola vem, o meu cérebro funciona muito mais rápido, analisa antecipadamente a situação e, em função dessa análise, sabe qual vai ser a melhor solução que eu tenho, ainda eu não tenho a bola. Eu estou a ganhar tempo e controlo a bola para dar sequência àquilo que eu quero fazer. Está a ver algo, portanto, antes de toda a gente. Essa velocidade, esse pensamento, é crucial, é importante. O treinar isto é importante. Também se treina. Porque as condições em que se criam no treino vão nos obrigar a fazer isto também. Se eu estiver num espaço grande, 1 contra 1 ou 2 contra 1, é uma situação em que eu tenho espaço, tenho mais tempo para ver o que é que vou fazer. Se eu tiver a mesma situação, mas um espaço muito mais reduzido, de certeza o simples facto de reduzir o espaço vai-me obrigar a ter uma reação completamente diferente. Portanto, eu direi que essa velocidade no cérebro é importantíssima e crucial, assim como depois eu ter condições naturais, para executar, genéticas, de poder fazer e dar sequência, e também aí, quanto mais rápido for, melhor. Já é o talento. Também é o talento. Já é um bocadinho diferente. Não é? Portanto, e é isso. A última frase é um pouco em torno daquilo que é o futebol moderno e todo o populismo que há dos mídias, enfim. E é: o futebol é o ópio do povo e o narcotráfico dos mídias. Que é uma frase que eu achei particularmente forte. Eu concordo, infelizmente. Eu direi o ópio do povo e o narcotráfico dos mídias. O ópio do povo já era há muito tempo. Ainda havia a Guerra Fria e já se falava disso, não é? Portanto, agora, lá está. Por causa do desenvolvimento, da realidade e da indústria e de todo envolvimento que gira à volta de uma modalidade que além de ser a única, em termos mundiais, tem o êxito que tem, não é por acaso, não é? Mas, associado a isso, depois há vários grupos sociais, individuais, de empresas, do que quer que seja, que se colam a essa modalidade porque ela é atrativa, ela é apaixonante, toda a gente gosta, aqui na China ou até nos Estados Unidos. É algo que une as pessoas. O une e desune, não é? Portanto,
conforme conforme a sensibilidade com que as pessoas as encaram. E quem foi praticante e quem foi treinador, não tenho a mínima dúvida que tem uma forma muito mais, eu direi, por um lado apaixonada, mas muito menos radical e muito menos clubística de analisar a modalidade do que outras pessoas que ou não praticaram ou não treinaram. Aquele fanatismo clubístico, vá lá, para quem pratica e quem treina, ele dilui-se, porque a nossa tendência é vermos... A beleza do futebol, a essência do futebol. A essência, e vê-lo de uma forma diferente, que alguns desses grupos que são referidos, ou que se podem subentender daí, não veem. Portanto, há muita gente que faz mal ao futebol. Portanto, o futebol como está tem essa tendência de colagem, porque onde há dinheiro, onde há negócio, a tendência é gente que não tem nada a ver, ou que não sabe, ou que sabe muito pouco, aproximar-se e tentar ganhar dividendos daquela modalidade ou daquele momento. E há muita gente sem escrúpulos ou sem os princípios, sem os valores, sem os ideais. Sem princípios, que não sabe o que é a prática desportiva, ou o que deve ser a prática desportiva e o que é uma competição que tem que ser. Eu sou a favor da competição forte. Eu, quando jogava, era a favor, quando treinava, sou a favor de uma competição fortíssima, de estar ali, do género de morrer pelaquela causa, porque o jogo, 90 minutos, é para ganhar. Pronto, sou a favor disso. Agora, sou a favor de ganhá-lo ou de interpretá-lo de uma forma mais limpa e com maior fair play do que nós vemos em várias situações. É claro que depois... Não é só ganhar, é a forma como se ganha. E depois esses tais grupos, nomeadamente alguma imprensa, nomeadamente alguns órgãos da comunicação social, nomeadamente alguns grupos de empresários, que só funcionam com o lucro, com a ideia do lucro, de tirar os tais dividendos, e não com a preocupação de o que é bom para a modalidade, o que é que faz bem à modalidade, o que é que se deve proteger e o que é que se deve afirmar em função das boas práticas. Agora tinha um conjunto de pequenas perguntas rápidas para o Zé Alberto. O melhor jogador com quem teve o prazer de partilhar balneário? Eu tive vários. Como jogador, só posso dizer um. Pode referir mais uns poucos. Está à vontade. Eu tive. Lá está. É difícil, porque depende do que se analisa no jogador e na interpretação do jogo. Se formos a falar como um líder, um orientador, um farol da equipa, o Gervásio na Académica, por exemplo. Se formos a falar de um talento, de genialidade, de improviso, o António Oliveira, no Porto. Se formos a falar de um finalizador, que faz golos de toda a maneira, todo lado. Fernando Gomes. Portanto, torna-se difícil. Não é? Estes três, estou a falar destes três, com quem joguei. Depois na seleção apanhei outros, não é? Porque apanhei o Jordão, apanhei o Nené, apanhei o Chalana, apanhei... Estou a falar só a nível de clube, que é para não... Com quem teve maior razão? O melhor treinador com quem foi... Pois, o treinador... Tive 3 ou 4 treinadores que... O seu pai no futebol. Quem dizia que era o seu pai no futebol? Não, o meu pai não pode? é só um. O meu pai é só... Tive vários. 3 ou 4. Fernando Vaz em Coimbra, Juca, Pedroto no Porto, Artur Jorge e Mário Wilson na seleção. Diferentes.
lideranças diferentes. Por exemplo, a liderança do Pedroto ou do Mário Wilson são incomparáveis. A do Artur Jorge com o Pedroto também. Portanto, o Juca já era um bocado mais parecido com a do Fernando Vaz e a do Fernando Vaz com a do Mário Wilson. Portanto, tenho assim essas cinco referências. Apanhei outros, Claro. Não são os únicos. Como eu disse, tive a sorte de apanhar sempre bons grandes nomes da história do futebol nacional. O melhor momento, a melhor memória que guarda da sua também carreira? Tenho várias. A maior alegria? Não, a maior alegria foi a primeira vez seleção nacional primeira chamada? Como jogador, o jogar, depois ser campeão no Porto, mas ser campeão da segunda divisão em Coimbra não deixou de ter um valor semelhante ao do Porto, mas lá está, porquê? Porque na tal académica dos bons tempos, nós tivemos um percalço por causa do 25 de Abril. Houve ali um problema que depois se transformou na realidade de hoje, que hoje, como sabem, a académica tem o organismo autónomo de futebol e tem depois a secção de futebol amadora. No meu tempo não era assim. No meu tempo havia a associação de futebol, o departamento de futebol, e havia os outros departamentos todos da associação só. Só que a seguir ao 25 de Abril a associação foi transformada, tivemos um problema grave, que tivemos que recorrer ali a artifícios jurídicos portanto, não interessa muito. Sei que a académica deixou de ser académica e passou durante um período a ser o Clube Académico de Coimbra. Por causa a seguir ao 25 de Abril, a Associação Académica foi extinta. Algumas secções da Associação Académica de Coimbra foram extintas, incluindo do futebol, para depois se reorganizarem e voltarem a criar a secção de futebol que existe agora. Nós formamos, por causa dessa luta jurídica, fomos às raízes da fundação da Associação Académica e chegamos à conclusão que existia um Clube Académico de Coimbra, um organismo que esteve na origem da Associação Académica e que depois foi recuperado com a transferência dos direitos desportivos de um para o outro, e nós transitamos. Um ano acabamos com uma associação académica, e porque depois nas assembleias magnas e tal, isso tudo foi tratado, e depois no ano a seguir, desportivamente, continuamos na primeira divisão como Clube Académico de Coimbra, como herdeiros, vá lá, da académica. Mas isso trouxe problemas graves, em termos de funcionamento da academia, de políticos, burocracia. De tensões, está a ver ali, estás a ver? E o que é que acontece? Passado, agora já não sei, passado um ano ou dois, descemos de divisão. Complicado. Mas nós estávamos na luta, sabíamos e queríamos continuar a voltar a recuperar a Associação Académica, que depois se transformou no organismo autónomo de futebol atual. E por isso nós combinamos todos, nós temos de trazer a Académica para a primeira divisão. Nós não podemos abandonar a Académica neste momento difícil, conturbado, social, da academia, dos estudantes, havia ali umas facções políticas de esquerda que fortes e que estiveram nessa origem, e então combinamos todos, ok, ninguém sai do clube, vamos continuar todos para o ano, temos que trazer a Académica para a primeira divisão. E assim foi.
E ao fim, bem, ganhamos por 13 ou 14 pontos de avanço até. Mas o impacto disso tinha, o simbolismo Ora bem, por causa do simbolismo e por causa da do união de todo o compromisso balneário. que nós tivemos, pá, foi uma alegria que não, pronto, Não se esquece. Não se esquece. Comparável, diferente, mas comparável à alegria depois dos campeonatos no Porto, da primeira internacionalização, etc. E agora o reverso da medalha, o pior momento ou aquele que tem mais mágoa? Pá, o pior foi, tenho 2 ou 3. Foi um pela seleção, no Estádio da Luz, em que nós, pela seleção, perdemos contra a Áustria e não fomos ao Europeu ou ao Mundial, com o Mário Wilson. No último jogo? Foi nos últimos, perdemos, exatamente, era o jogo decisivo. Fomos ganhar lá 1-0, depois perdemos, acho que 2-1. Isso foi um... O outro foi o da Juventus. Jogou nesse jogo? Joguei. Eu estou a falar como jogador. O outro foi na Juventus, para termos perdido. Final das taças. E outro ainda foi como poderoso selecionador nacional, eu em Coimbra, ele convocou-me para a seleção e eu a treinar no Estádio da Luz, no Estádio das Antas, fraturei o menisco com 19 anos. Okay. Tinha sido internacional mais cedo. Isso trouxe complicações para o resto da carreira? Não trouxe, felizmente, porque eu depois, pronto, ainda fui internacional lá. Isto foi antes. Eu fui com o Juca, o Pedroto tinha sido antes. Ainda eu não estava no Porto. A vitória que então foi portanto, a chamada na académica podia ter sido ainda mais precoce. Podia ter sido. Portanto, ele já nessa altura andava desde cedo. E foi num jogo antes com a Polónia, até acho que perdemos esse jogo, porque eu depois já não me lembro bem. Sei que fraturei o menisco, pronto, e acabei. Depois estive 6 meses parado, porque antigamente o menisco, claro, não é? Era diferente. E o acompanhamento médico é incomparável. Não tinha nada a ver agora. A maior lição que o futebol ensinou para a vida? Para a vida é que devemos perseguir os nossos sonhos, as nossas ambições, que nunca devemos desistir e que devemos encarar as adversidades com esperança de que conseguimos ultrapassar os obstáculos. Uma mensagem para os jovens jogadores, para os adeptos? Para os jovens jogadores, que criem esses seus sonhos, que os persigam, mas que simultaneamente estejam com os pés bem assentos no chão, porque o futebol de alta competição, de top, é só para alguns e a maioria não consegue lá chegar. Qual é o seu maior legado? O maior legado? O maior legado é transmitir aos meus filhos e aos meus netos e àqueles que me rodeiam os ensinamentos e os princípios e os códigos de conduta de vida que herdei dos meus pais. É isso que lhe faz levantar todos os dias da cama? Satisfeito, bem disposto. Exatamente. E com essa disponibilidade, porque é importante, nos tempos que correm, cada vez mais, esses valores serem permanentemente recordados, permanentemente transmitidos a quem nos rodeia, quer sejam familiares próximos, quer seja o nosso círculo de amigos, e sermos reconhecidos como pessoas de bem, no fundo. Uma pessoa de bem é aquela que
se bate por os seus gestos, as suas atitudes, confirmarem exatamente que é uma pessoa do bem. Obrigado, Zé Alberto. Foi um prazer. Obrigado, igualmente.